Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A Lei de Introdução é o Decreto-Lei nº 4.657, de 1942, que inicialmente foi denominada LIC, que era Lei de Introdução ao Código Civil. Em 2010, com a Lei nº 12.376, passou a ser chamada LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa mudança ocorreu devido à sua importância e também ao fato de que a LINDB não rege apenas o Código Civil, mas também outros códigos. No estudo da hermenêutica jurídica, é essencial que se estude a LINDB, pois é ela quem fundamenta a interpretação das diversas leis que compõem o sistema jurídico nacional e também a ordem jurídica estrangeira. Ou seja, é de extrema importância que se estude a LINDB na hermenêutica jurídica, porque é ela quem vai orientar como vai ser criada e como se dará a aplicação das normas, tanto brasileiras, quanto como que vai se dar a aplicação de normas estrangeiras no Brasil. Suas principais características são que é uma lei anexa, porém autônoma. Isso quer dizer que mesmo que ela esteja anexada ao Código Civil, por exemplo, ela não é uma lei apenas do Código Civil. Ela tem autonomia própria, mesmo estando anexada lá. É um conjunto de normas sobre normas, de sobredireito, porque ela vai reger outras normas. Ela não vai reger pessoas, não vai se aplicar aos indivíduos necessariamente. Ela não é uma norma de direito, porque não se aplica a pessoas. Ela vai ser uma norma de sobredireito ou normas sobre normas, porque ela que vai orientar a criação de outras leis, de outras normas, tanto a criação quanto a aplicação. E é aplicável a todos os ramos do direito. A LINDB trata de como se dá a vigência e eficácia das normas jurídicas, o conflito de lei no espaço e no tempo, trata também dos critérios de hermenêutica, dos mecanismos de integração do ordenamento jurídico, das normas de direito internacional privado e da orientação na criação, aplicação e decisão no direito público. Vigência e eficácia das normas jurídicas. O artigo 1º da LINDB trata da vacatio legis. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. A vacatio legis é o período dado para a sociedade e o aplicador do direito se adaptarem à novidade legislativa. Esta começará a partir da publicação oficial e terá seu fim quando a lei entrar em vigor. Ou seja, se a lei for omissa quanto à vacatio, seguindo o artigo 1º da LINDB, este prazo será de 45 dias. Nos estados estrangeiros, segundo o parágrafo 1º do mesmo artigo, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Ou seja, no território nacional, o prazo geral será de 45 dias e nos estados estrangeiros será de 3 meses. O parágrafo 3º do artigo 1º trata da correção da lei durante o período da vacatio legis, em que o prazo do artigo modificado e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Ou seja, a partir dessa nova publicação, o período da vacatio se renovará. Já o parágrafo 4º trata da correção da lei após o período da vacatio legis, em que o texto da lei já está em vigor. Dessa forma, será necessária uma lei nova para corrigir a anterior. O caput do artigo 2º dispõe sobre o princípio da continuidade das leis, não se destinando à vigência temporária, ou seja, quando tem início e fim determinado, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. O princípio da continuidade das leis expõe que, em regra, a lei terá caráter permanente, até que venha outra lei a modificar ou revogá-la. Já o artigo 3º expõe sobre o princípio da obrigatoriedade das leis. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Isso decorre de 2 fatores. Primeiro, da presunção legal. A partir da sua publicação, entende-se que a lei é de conhecimento de todos. E segundo, da necessidade social. A própria sociedade exige uma garantia de eficácia do ordenamento jurídico, pois se todo mundo pudesse
cometer crimes, estelionato ou descumprir a própria lei, alegando que não a conhece, haveria uma grande instabilidade no ordenamento jurídico e o próprio direito não teria nenhuma razão de existir. O artigo 4º diz que quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, nessa ordem. Este artigo trata dos mecanismos de integração, que auxiliam o aplicador do direito no preenchimento de lacunas existentes na lei. A analogia trata do O artigo 4º diz que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, nessa ordem. O artigo trata dos mecanismos de integração, que, além de ser um importante tema para a hermenêutica jurídica, auxilia os aplicadores do direito no preenchimento das lacunas existentes na lei. A analogia ocorre quando a aplicação de uma lei a um caso semelhante não positivado. Já os costumes são práticas reiteradas de uma sociedade ou um grupo de pessoas. Por fim, os princípios gerais do direito são ideias fundamentais que formam a base do direito, geralmente relacionados a um ramo específico, como direito administrativo ou eleitoral. Além disso, o artigo 5º trata de critérios de interpretação, em que diz: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Ou seja, o juiz, quando for aplicar a lei, ele não ficará limitado à literalidade dela, mas buscará atender à sua função social, para que em algum caso concreto não ocorra injustiça. Conflito das leis no tempo. O artigo 6º diz que a lei terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. É importante destacar o efeito imediato e geral da lei. Ou seja, a lei em regra será irretroativa, alcançando somente os fatos a partir da sua entrada em vigor. Porém, quando a lei for retroativa, alcançando os fatos anteriores ou passados da sua entrada em vigor, ela não poderá ofender o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O ato jurídico perfeito é o ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. O direito adquirido é aquele direito já incorporado ao patrimônio pessoal da pessoa e que ela poderá exercer ele independente de mudança posterior da lei. Por fim, a coisa julgada ocorre quando a decisão judicial já não caiba mais recurso. Do direito internacional privado brasileiro. Esse tópico é abordado entre os artigos 7 e 17, que trata da territorialidade e da extraterritorialidade da lei. Ou seja, trata de como a lei nacional é aplicada e como a lei estrangeira será aplicada. Lembrando que o Brasil adota a territorialidade temperada, o que quer dizer que, embora prevaleça a aplicação de lei nacional, também há casos em que se admite a aplicação de lei estrangeira, a depender do caso e dos critérios que a LINDB vem aqui estabelecer. Por exemplo, temos que no artigo 7º, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Vemos aqui que o critério que o Brasil adota é o do domicílio, ou seja, o que vai definir qual lei vai ser aplicada a um estrangeiro vai ser onde ele mantém seu domicílio. E é entre esses artigos que a LINDB vai trazer os critérios para a aplicação da lei na questão de bens, na questão de sucessões, na questão de como se dá as obrigações, na questão também das organizações destinadas a fins coletivos,
e ainda as questões que envolvem o direito penal, que envolve o réu, por exemplo, quando o réu tiver domicílio no Brasil, a LINDB traz que a lei aplicada vai ser competente à autoridade judiciária brasileira. Temos também a questão das provas, que a LINDB traz que não se admite prova que a lei brasileira desconheça. A LINDB também vai regular como se dá a questão da sentença e das penas, em que caso as sentenças e as penas estrangeiras serão aplicadas no Brasil. A pena que for proferida no estrangeiro, em que caso e quais os critérios são necessários para que essa lei que foi proferida fora seja aplicada ao indivíduo estrangeiro aqui no Brasil, para que ele possa cumprir aqui no Brasil. E também vai regular a questão dos limites de até quando essas leis estrangeiras poderão ser aplicadas aqui. Por exemplo, no artigo 17, temos que as leis, os atos e sentenças de outros países, bem como quaisquer declaração de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Ou seja, mesmo que uma lei estrangeira consiga reunir todos os critérios estabelecidos entre esses artigos aqui para ser aplicada à pessoa, né, de nacionalidade estrangeira, mesmo que ela consiga reunir esses critérios, mas se ela ferir os bons costumes, a soberania nacional ou a ordem pública, ela não poderá ser aplicada no Brasil. Dos atos civis praticados no estrangeiro pelas autoridades consulares brasileiras. Esse tópico é abordado nos artigos 18 e 19, que trata dos atos civis praticados no estrangeiro pelas autoridades consulares brasileiras. Esses artigos trazem que, se tratando de brasileiros, as autoridades consulares brasileiras que estiverem lá no país são responsáveis, na verdade, são competentes para realizar atos de registro civil como casamento, como divórcio também, bem como registros de nascimento e de óbito de filho brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do consulado. Ou seja, quando se trata de brasileiro ou no estrangeiro, a autoridade competente para regular esses atos de registro civil e de tabelionato são autoridades consulares brasileiras. E é a LINDB que orienta que assim seja e que regula os critérios para que regula e determina os critérios para que seja assim. Por exemplo, ela pede que dita, né, que seja necessário a presença de um advogado em alguns casos. Então, vale lembrar que a LINDB é isso. A LINDB vai trazer orientações para como se dá a aplicação de outras normas. Por isso, a importância de estudá-la na hermenêutica jurídica. E, por fim, temos o tópico que fala da aplicação e decisão dos atos jurídicos no âmbito do direito público, que está presente nos artigos 20º ao 30º e foram recentemente inclusos pela Lei nº 13.655 de 2018. Esses artigos vieram estabelecer parâmetros hermenêuticos de segurança jurídica e eficiência, a fim de orientar os processos de criação, aplicação e decisão dos atos jurídicos no âmbito do direito público. Alguns preceitos mais relevantes trazidos com essa lei em 2018, acrescidos, na verdade, para a interpretação do ordenamento jurídico brasileiro, estão no âmbito do direito administrativo, estão presentes também nas orientações para interpretações de normas que versem sobre gestão pública, orientações também para normas administrativas e para a administração pública.
Com isso, podemos perceber que a LINDB vem cada vez mais se distanciando do direito civil, ao ponto de ter entrado no direito público, e que é uma norma, um conjunto de normas, na verdade, muito relevante para o nosso ordenamento jurídico, porque vai regrar outras normas. E com essa de 2018, esses artigos acrescidos em 2018, podemos ver que ela veio na intenção de, como aqui fala, orientar a criação dessas normas dos atos jurídicos no direito público, no âmbito do direito público. Então, é muito importante que o jurista venha a entender e a ver na questão da hermenêutica jurídica como é importante se entender, se interpretar a LINDB e como ela busca orientar a criação dessas normas. Agora não mais apenas no direito civil, no direito privado, mas também no direito internacional e no âmbito do direito público, como foi acrescentado em 2018 pela Lei nº 13.655, que trouxe muitas orientações importantes no âmbito do direito administrativo, sobre gestão pública, sobre normas administrativas e na questão da administração pública.